Ela abandonou o noivo depois de 2 anos de relacionamento, apenas porque ele era pobre. Mas o que ela não imaginava é que aquele homem que um dia desprezou voltaria anos depois completamente diferente. E o reencontro entre eles mudaria tudo para sempre. A tarde caía sobre a pequena cidade, tingindo o céu de tons alaranjados que refletiam nos telhados simples. André caminhava devagar pela rua de paralelepípedos, com o coração acelerado e as mãos suadas. Ele não imaginava que aquele dia mudaria o rumo de sua vida. Trazia na mente a lembrança de cada riso, cada promessa e cada abraço que dividira com Camila nos últimos 2 anos. Quando chegou à casa dela, respirou fundo antes de bater à porta. O cheiro de café escapava pela janela aberta, misturando-se ao perfume suave de jasmim que sempre o fazia sorrir. Mas, naquele dia, não havia sorriso. Havia apenas um nó na garganta. Camila abriu a porta, usando um vestido leve, os cabelos presos em um coque improvisado. O olhar, no entanto, não era mais o mesmo. Estava distante, frio, como se já tivesse tomado uma decisão que não podia mais ser revertida. André, disse ela com a voz baixa, quase hesitante. A gente precisa conversar. Essas palavras foram como um soco. Ele entrou em silêncio, sentou-se no sofá gasto da sala e a observou andar de um lado para o outro, sem coragem de encará-lo. O que está acontecendo, Camila? Perguntou, tentando soar calmo. Você anda estranha há semanas. Ela parou, respirou fundo e soltou de uma vez. Eu não consigo mais, André. Ele franziu a testa. Não consegue mais. O quê? Não consigo mais viver assim. Essa vida simples, cheia de limitações, sempre contando as moedas no fim do mês. Eu cansei. As palavras ecoaram como lâminas. André apertou os punhos. Mas nós nos amamos. Não é isso que importa. Dinheiro não é tudo, Camila. Ela balançou a cabeça com os olhos marejados. O amor não paga contas, André. O amor não me dá a vida que eu sempre sonhei. Eu quero mais. Eu mereço mais. Ele se levantou, sentindo o chão fugir sob seus pés. Está dizendo que vai me deixar por causa disso? Camila desviou o olhar envergonhada, mas firme. Vou. Eu não quero passar a vida lutando para sobreviver. Quero viver, André. O silêncio que se seguiu parecia gritar dentro dele. 2 anos resumidos a nada. Cada esforço, cada sacrifício, apagados em uma única frase. Eu pensei que fosse suficiente para você, murmurou com a voz embargada. Ela respirou fundo, como quem tentava conter a culpa. Você é um bom homem, André, mas não é o homem que pode me dar o futuro que eu desejo. Ele engoliu em seco, sem forças para discutir. Apenas saiu, cambaleando, sentindo o peso de um mundo desabar sobre seus ombros. Os dias seguintes foram um tormento. André se recusava a acreditar que aquilo era definitivo. Passava noites em claro, imaginando que Camila voltaria atrás, que se arrependeria. O coração se agarrava à esperança como náufrago a uma tábua de madeira. Finalmente não aguentou mais. Precisava vê-la. Precisava de respostas que as lágrimas não davam. Naquela tarde, vestiu a melhor camisa que tinha, simples, mas limpa e bem passada. E foi até a cafeteria onde ela costumava passar as tardes com amigas. O coração batia forte, como se cada passo fosse um mergulho em águas desconhecidas. Ao empurrar a porta de vidro, o aroma de café fresco o envolveu. Seus olhos varreram o salão até encontrarem Camila. Ela estava ali, sentada em uma mesa próxima à janela. Mas não estava sozinha. Um homem elegante, de terno alinhado e relógio caro, segurava a mão dela sobre a mesa. Camila sorria. Aquele sorriso que André acreditava ser só dele. O mundo parou.
Ele ficou parado, imóvel, sentindo o chão desaparecer. Camila percebeu sua presença, mas não afastou a mão do homem. Pelo contrário, ergueu o queixo como se quisesse deixar claro que havia feito sua escolha. André deu alguns passos em direção à mesa. A respiração estava pesada, o coração doía como nunca. Camila, disse, a voz falhando. Já tem alguém? O homem olhou para ele com desdém e Camila puxou a mão devagar, mas não negou. André, por favor, não faça isso aqui, disse ela, em tom frio. Eu te disse que queria mais. Ele pode me dar isso. As palavras ecoaram no salão, atraindo olhares curiosos. André sentiu o rosto queimar, não sabia se de raiva ou de vergonha. Então era isso, murmurou. Não era falta de amor, era falta de dinheiro. Camila não respondeu. O silêncio dela foi a confirmação mais dolorosa de todas. André recuou, sentindo as pernas pesarem. Os olhares de pena e julgamento ao redor eram punhais invisíveis. Empurrou a porta da cafeteria e saiu, respirando fundo, tentando conter as lágrimas. Na calçada, parou por um instante e olhou para trás. Através do vidro, viu Camila sorrindo novamente para o homem, como se ele nunca tivesse existido. Foi naquele instante que entendeu. A humilhação não estava apenas em ser deixado. Estava em perceber que para ela, amor nunca foi suficiente. O que realmente importava era o status. André caminhou pela rua, o coração em frangalhos, mas uma chama começava a se acender dentro dele. Uma chama de dor, sim, mas também de algo novo. Algo que, em breve, mudaria o rumo de sua vida para sempre. Os dias que se seguiram foram um peso insuportável para André. O sol nascia, mas para ele parecia sempre noite. As ruas da pequena cidade, antes familiares, agora lhe traziam apenas vergonha. Cada esquina lembrava Camila. Cada banco da praça guardava um pedaço do que eles tinham vivido. Ele caminhava com a cabeça baixa, como quem tentava se esconder do mundo, mas o mundo não lhe dava trégua. As pessoas comentavam, cochichavam, riam pelas costas. O término já não era apenas uma história particular. Havia virado assunto público. No mercado, enquanto comprava pão e café, ouviu duas mulheres comentando em voz baixa. Coitado do André. Ela largou ele para ficar com o Dr. Almeida. Coitado nada, respondeu a outra com ironia. Ele sempre foi um pobretão. Que futuro ela teria ao lado dele? As palavras entraram em seus ouvidos como facas afiadas. André fechou o punho, mas permaneceu calado. Engoliu a raiva e saiu do mercado em silêncio, com os olhos ardendo. Na oficina onde trabalhava como ajudante, o clima não era diferente. Um dos colegas, entre risos, soltou a piada que ecoou pelo galpão. Ei, André! Dizem que sua noiva trocou a chave inglesa pelo cartão Black. As gargalhadas se espalharam. Ele sentiu o sangue ferver, mas não reagiu. Apenas virou de costas, pegou uma caixa de ferramentas e saiu para os fundos, onde o barulho das máquinas abafava sua dor. Era como se todos os dias alguém jogasse sal em sua ferida ainda aberta. Certa noite, ao voltar para casa, encontrou a mãe na varanda. Dona Helena era mulher simples, de mãos calejadas e olhar firme, acostumada às durezas da vida. Quando viu o filho, percebeu de imediato a dor estampada no rosto dele. André, disse, chamando-o pelo nome com suavidade. Senta aqui um pouco. Ele se sentou, exausto. O silêncio se prolongou, até que, enfim, ele desabafou. Mãe, eu não fui suficiente para ela. Tudo o que fiz nesses 2 anos não valeu de nada. Ela me trocou como se eu fosse um objeto velho. Dona Helena segurou as mãos do filho com carinho. Meu filho, escuta o que vou dizer. Não é você quem não é suficiente. É ela que nunca soube enxergar o valor de quem está ao lado. Os olhos de André se encheram de lágrimas. Mas todo mundo fala. Como se eu fosse um fracassado.
como se ela tivesse feito certo em me deixar. A mãe apertou ainda mais as mãos dele. O desprezo de alguém não define quem você é, só mostra quem essa pessoa sempre foi. André respirou fundo, sentindo as palavras da mãe como um bálsamo sobre as feridas. Pela primeira vez, desde o rompimento, conseguiu olhar para a frente sem sentir apenas dor. Nos dias seguintes, começou a refletir. Ficava noites inteiras deitado, encarando o teto, ouvindo a respiração tranquila da mãe no quarto ao lado. E, nessas horas silenciosas, pensava em tudo que tinha ouvido. Não fui suficiente. Ela queria mais. Você é um pobretão. Essas frases giravam em sua mente como ecos cruéis. Mas, junto delas, havia outra mais forte que tentava nascer. O desprezo de alguém não define quem você é. Era como se dentro dele houvesse uma guerra. De um lado, a vergonha e a humilhação. Do outro, a esperança tímida de que ainda poderia mudar sua história. A gota d'água veio em um domingo à tarde. Ele caminhava pela praça quando, de longe, viu Camila de braços dados com um homem rico. Ela usava um vestido novo, salto alto, maquiagem impecável. O companheiro a exibia como troféu, cumprimentando conhecidos com um sorriso de superioridade. André, de camiseta simples e calça surrada, observou à distância. Quando os olhos dela cruzaram os dele, Camila ergueu o queixo e desviou o olhar, como se ele fosse invisível. Aquilo doeu mais do que qualquer palavra. Ele virou de costas e caminhou rápido, sem destino. Os olhos marejados atrapalhavam a visão, mas dentro dele algo começava a mudar. Não era apenas tristeza, era decisão. Naquela noite, sentado na pequena varanda de casa, olhou para o horizonte. A cidade parecia pequena demais para sua dor, pequena demais para seus sonhos. Falou em voz alta como se fizesse uma promessa para si mesmo. Eu não vou passar o resto da vida sendo lembrado como o homem que ela desprezou. Eu vou mudar. Nem que eu tenha que começar do zero em outro lugar, eu vou mudar. A mãe apareceu atrás dele, apoiando a mão em seu ombro. Vai para onde, André? Ele sorriu, ainda com lágrimas nos olhos. Não sei, mãe, mas sei que preciso recomeçar. Ela o olhou com ternura. Então vai, meu filho, e leva contigo a dignidade, porque é ela que te fará voltar diferente. André assentiu. Naquele instante, soube que já não podia mais ficar preso ao passado. A cidade, os comentários, os olhares de pena, nada daquilo o definiria. Ele iria embora. E em algum lugar distante, reescreveria sua história. 5 anos se passaram desde o dia em que André deixou sua cidade natal. Na mala, apenas algumas roupas simples. No coração, um vazio imenso e uma chama silenciosa que o impelia a seguir em frente. Os primeiros meses foram os mais difíceis. A capital era um lugar de pressa, barulho e indiferença. André arrumou emprego como ajudante de pedreiro em uma obra, carregando sacos de cimento que pareciam pesar tanto quanto sua própria dor. À noite, deitava-se em um quarto alugado, exausto, mas com a mente inquieta. Eu não posso ser só isso, preciso ir além. Foi nessa época que conheceu Otávio, um mestre de obras experiente, dono de um olhar que misturava dureza e sabedoria. Certo dia, ao vê-lo esforçando-se para aprender a ler plantas arquitetônicas, Otávio comentou: "Você tem fome de aprender, rapaz. E isso não se compra. Se quiser crescer, não pare de perguntar." Essas palavras se tornaram lema. André não apenas trabalhava, mas observava, estudava, perguntava. Em pouco tempo, já não era apenas o ajudante que carregava peso. Era o jovem que sabia calcular medidas, resolver problemas, organizar equipes. Do salário curto, separava sempre uma parte. Investia em cursos técnicos à noite, estudava sobre administração e construção civil. Passava madrugadas com livros emprestados, aprendendo o que antes parecia distante.
Mas a virada começou quando, em um seminário simples sobre finanças pessoais, conheceu o engenheiro aposentado Augusto Brandão. Homem de fala calma, olhar penetrante e uma vida inteira dedicada a negócios. Após a palestra, André se aproximou, tímido. Senhor Augusto, como alguém que vem do nada pode mudar de vida? O engenheiro sorriu. Vem do nada, mas traz o essencial. Vontade. O resto se aprende. Se confiar em mim, posso lhe mostrar o caminho. A partir daquele dia, Augusto se tornou mentor. Ensinou sobre investimentos, gestão, riscos e coragem. André ouvia cada palavra como quem escuta um mapa para sair de um labirinto. Dinheiro não é só para gastar, André. É uma ferramenta. Quem aprende a usá-lo, constrói pontes onde antes só havia abismos, dizia o mentor. Os anos seguintes foram de luta constante. André economizava cada centavo, investia em pequenos negócios. Começou comprando e revendendo materiais de construção, depois abriu uma pequena empresa de reformas. Cada desafio era enfrentado com disciplina e paciência. Houve noites em que quase desistiu. Um contrato perdido, um cliente que não pagou, dívidas que pareciam engoli-lo. Mas sempre lembrava das palavras da mãe. Leva contigo a dignidade, porque é ela que te fará voltar diferente. E ele seguia. Aos poucos, a empresa cresceu. Primeiro vieram 3 funcionários, depois 10, depois 50. O que começou como pequenas reformas transformou-se em obras maiores, contratos públicos e privados. André já não era apenas um trabalhador esforçado, tornara-se empresário. Certa tarde, sentado em sua nova sala, com vista panorâmica da cidade, recebeu uma ligação de Augusto. André, você chegou até aqui porque soube respeitar cada degrau. Mas não se esqueça, riqueza sem propósito é só vaidade. Essas palavras ficaram gravadas. André não queria apenas dinheiro, queria significado. Decidiu reinvestir parte dos lucros em projetos sociais, cursos gratuitos para jovens aprendizes, bolsas de estudo, capacitação para trabalhadores humildes. E cada vez que via um garoto simples conquistar um diploma, lembrava de si mesmo carregando sacos de cimento. Era como se a vida fechasse um ciclo. Agora, com 30 anos, André era dono de uma construtora respeitada. Carros de luxo na garagem, ternos sob medida, reuniões com investidores internacionais. Mas por dentro, ainda era o jovem que tinha sido desprezado. Naquele fim de tarde, sentado em seu escritório, pegou uma antiga fotografia que guardava na gaveta. Ele e Camila, sorrindo no início do namoro. Seus olhos se apertaram, não de dor, mas de reflexão. Obrigado, Camila, murmurou. Se não fosse por sua escolha, talvez eu nunca tivesse descoberto do que era capaz. Não havia mais rancor, apenas a certeza de que sua história tinha sido escrita em fogo, suor e lágrimas. Ao olhar pela janela, a cidade parecia pequena diante de tudo o que ele havia conquistado. E, no entanto, seu coração o puxava de volta às origens. Era hora de voltar. Não para exibir riqueza, mas para encarar o passado de frente, para mostrar a si mesmo que o desprezo não o definiu. E talvez para ver nos olhos de Camila o que ela havia perdido. Na manhã seguinte, ao entrar em seu carro de luxo e dar partida, sentiu a mesma adrenalina de anos atrás, quando decidira sair da cidade com uma mala nas mãos. Mas agora era diferente. Desta vez, ele voltava como vencedor. O motor do carro de luxo rugia baixo, enquanto André atravessava na estrada que levava de volta à sua cidade natal. O interior do veículo refletia sua nova vida. Estofado de couro, painel digital, ar-condicionado silencioso. Mas dentro dele, o coração pulsava como se fosse o mesmo rapaz que anos antes havia saído dali humilhado, carregando apenas feridas invisíveis.
A placa na entrada da cidade surgiu diante dos faróis, trazendo consigo uma onda de memórias. Ruas estreitas, fachadas simples, padarias de bairro. Nada havia mudado muito. Só ele. Quando estacionou em frente à praça principal, sentiu os olhares se voltarem. Pessoas que antes mal notavam sua presença, agora cochichavam, observando o carro brilhante. Quem será esse?" murmurou um homem no banco da praça. "Deve ser algum político", respondeu outro. "Não, eu acho que é o André, aquele rapaz pobre que trabalhava de ajudante." O comentário se espalhou como fogo em palha seca. André saiu do carro com passos firmes, vestindo um terno elegante, mas em seu semblante não havia arrogância. Havia apenas serenidade. A primeira visita foi à pequena casa onde havia vivido com a mãe. O portão ainda rangia do mesmo jeito, a pintura descascada resistia ao tempo. Tocou o ferro frio e respirou fundo. Ali estavam suas raízes. Foi então que encontrou Dona Rosa, vizinha antiga, que quase deixou cair as compras ao reconhecê-lo. "André? Meu Deus, André!" exclamou, os olhos marejados. "Olha só para você, eu dizia a todos que você voltaria diferente." Ele sorriu, abraçando-a com carinho. "Dona Rosa, eu nunca esqueci daqui." As palavras dela se espalharam rápido. Logo vizinhos se aproximaram, curiosos. Muitos estendiam as mãos, alguns envergonhados por lembranças antigas. Naquela tarde, resolveu caminhar até o café onde tantas vezes se encontrara com Camila. O mesmo local onde sonhara em planejar um futuro ao lado dela. O sino da porta tilintou quando entrou. O aroma de café fresco misturava-se às vozes abafadas de clientes. E foi ali que o inesperado aconteceu. Sentada a uma das mesas do fundo, Camila folheava uma revista. Já não tinha o brilho de antes. Usava roupas elegantes, mais simples, e seu olhar parecia carregar mais preocupações do que sonhos. Quando ergueu os olhos e viu André parado na porta, o tempo pareceu congelar. "André", murmurou quase sem voz. Ele caminhou até ela com calma. "Camila." Por um instante, nenhum dos dois soube o que dizer. Havia anos de distância e silêncio entre eles, até que ela quebrou o gelo, forçando um sorriso. "Você mudou. E você continua a mesma", respondeu sem ironia, só que com outro olhar. Camila baixou a cabeça constrangida. O coração acelerava. Não esperava reencontrá-lo, muito menos assim, bem vestido, confiante, milionário. Nos dias seguintes, a cidade não falava de outra coisa. André voltou rico. Está hospedado no hotel mais caro da região. Anda de carro importado. Pessoas que antes o desprezavam agora tentavam se aproximar. Convites para jantares, apertos de mão calorosos, sorrisos falsos. André observava tudo com calma. Sabia diferenciar quem o buscava por interesse e quem realmente se alegrava com sua volta. Camila, porém, não conseguia se afastar da ideia de reencontrá-lo. Em uma manhã, tomou coragem e foi até o hotel. Pediu para falar com ele e foi recebida no saguão luxuoso. "André, eu sei que você deve me odiar", começou, a voz trêmula. "Mas eu precisava ver você de novo." Ele a observou em silêncio. Camila, a mesma que um dia escolhera status em vez de amor, agora estava diante dele vulnerável. "Não te odeio, Camila", respondeu por fim. "Só aprendi a enxergar o que valia a pena." Certa noite, em um evento beneficente da cidade, os dois voltaram a se encontrar. André havia sido convidado como empresário de destaque, vestia um terno impecável e conversava com políticos e empresários locais. Camila entrou de braços dados com uma amiga, tentando disfarçar o nervosismo. Quando os olhos dos dois se cruzaram, foi como se o salão inteiro desaparecesse. Ela se aproximou com o sorriso mais ensaiado que conseguiu. "Posso falar com você?" Ele assentiu e a conduziu até a varanda, longe da multidão. "André, eu errei", disse ela, a voz embargada. "Eu estava cega, queria uma vida que achava que só o dinheiro podia me dar.
Mas quando vi você aqui, percebi o que perdi. André respirou fundo, olhando para o céu estrelado. As palavras dela soavam como um eco distante de algo que já não o atingia com a mesma força. Camila, respondeu firme, quando você me deixou, disse que eu nunca teria nada para oferecer. Hoje, tenho mais do que um dia sonhei. Mas o que você não entende é que o valor de um homem nunca esteve no que ele possui, e sim no que ele é. Ela tentou segurar sua mão, mas ele recuou com delicadeza. Você me deixou porque eu era pobre. Agora que sou rico, você quer voltar. Mas o tempo não volta, Camila. E eu também não. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Então, acabou para sempre? André a encarou com ternura. Já havia acabado no dia em que você escolheu ir embora. De volta ao salão, André foi cercado por pessoas que o admiravam. Camila ficou sozinha na varanda, engolindo o peso do próprio arrependimento. E pela primeira vez, André não sentiu dor. Apenas a certeza de que havia vencido. Enquanto brindava com outros empresários, sua mente voltou ao passado. Recordou a mãe dizendo: não deixe que o desprezo de alguém defina quem você é. Naquele momento, ele soube que estava pronto para seguir em frente. E o futuro, enfim, se abria diante dele como uma estrada sem volta. O reencontro com Camila no evento beneficente deixou um rastro de memórias e emoções. André tentou afastar da mente, mas sabia que aquilo não terminaria ali. E não terminou. 2 dias depois, quando saía de uma reunião com investidores no centro da cidade, encontrou-a esperando na porta do prédio. Vestia um vestido simples, diferente do luxo que sempre ostentara. Parecia mais vulnerável, mais ansiosa. André, por favor, precisamos conversar, disse ela quase suplicando. Ele respirou fundo, lutando contra a mistura de sentimentos. Está bem, 5 minutos. Sentaram-se em um café discreto da esquina. As xícaras fumegavam sobre a mesa, mas o silêncio era mais quente do que o próprio café. Camila foi a primeira a falar. Eu sei que errei, sei que te machuquei, mas também sei que ainda existe algo entre nós. André a encarou com calma. Existe sim, Camila. Memórias. Só isso. Ela se remexeu na cadeira, os olhos marejados. Você não entende. Quando eu te deixei, pensei que estava escolhendo o melhor para mim. Mas a vida não saiu como eu sonhei. Eu perdi muito, e quando te vi de novo, percebi que talvez ainda haja uma chance. Ele apoiou as mãos sobre a mesa, firme. Uma chance? Você me deixou porque eu não tinha nada. Hoje eu tenho tudo, mas já não preciso de você. As palavras foram como lâmina. Camila baixou os olhos, mas não desistiu. Eu não estou atrás do seu dinheiro, André. Estou atrás do homem que conheci, aquele que me fazia rir com coisas simples. Ele respirou fundo. Se fosse esse homem que você quisesse, teria ficado. Eu não mudei por dentro, Camila. Só a vida ao meu redor mudou. O que você não suportava era a pobreza. Ela tentou segurar sua mão, mas ele recuou suavemente. Não faça isso, disse ele. Não vamos reescrever o passado como se tivesse sido um mal-entendido. Você me olhou nos olhos e disse que não aguentava mais viver de forma simples. Lembro como se fosse hoje. As lágrimas escorreram pelo rosto dela. Eu estava assustada, André. Jovem, iludida. Pensei que precisava de mais. E agora vejo que perdi o que era realmente importante. O silêncio que se seguiu pesou sobre a mesa. André, porém, não sentiu a mesma dor que antes. Sentiu compaixão, sim, mas não a vontade de retomar algo que já não existia. Camila, disse ele, a voz firme, mas suave. Eu não guardo ódio de você. Sequer guardo rancor. O que guardo é aprendizado. Você me mostrou, da forma mais dura, que dignidade vale mais do que status, que o amor não pode ser medido pelo tamanho da conta bancária. Ela soluçou,
olhando-o com desespero. Então, não há nenhuma chance. André respirou fundo e respondeu com ternura. A chance acabou no dia em que você escolheu ir embora. Camila levou as mãos ao rosto, chorando baixinho. Ele se levantou, deixou algumas notas sobre a mesa e a encarou uma última vez. Espero que você também encontre um caminho, Camila. Não pela riqueza, mas por você mesma. E saiu, deixando-a sozinha no café, da mesma forma como ela o havia deixado anos atrás. Naquela noite, André caminhou pela varanda de sua casa. O vento leve soprava contra o rosto enquanto refletia sobre o que havia acontecido. Não havia vitória em rejeitar Camila. Não havia prazer em vê-la caída. Havia apenas a constatação de que o tempo muda tudo. Ele não queria vingança. Não queria provar nada a ninguém. Queria apenas seguir em frente, consciente de que tinha vencido a batalha mais dura, a de não permitir que o desprezo definisse sua vida. No dia seguinte, ao visitar um projeto social que financiava na cidade, André recebeu abraços de jovens que agora tinham acesso a cursos de capacitação. Ali, percebeu que a verdadeira riqueza não estava no que possuía, mas no impacto que podia gerar na vida de outros. Enquanto conversava com um grupo de adolescentes, um deles perguntou: "Senhor André, como o senhor ficou tão rico?" Ele sorriu pensativo. "Com muito trabalho, disciplina e fé. Mas acima de tudo, não deixando que o desprezo de alguém me fizesse acreditar que eu valia menos." Os jovens o ouviram em silêncio, inspirados. E naquele instante, André percebeu. Sua história não era apenas sobre superação pessoal, mas sobre inspiração. Mais tarde, sozinho em casa, pegou a velha fotografia de quando ainda estava com Camila. Por alguns segundos, observou o sorriso jovem de ambos, cheio de sonhos. Então, guardou a foto em uma caixa e fechou-a. Era hora de encerrar aquele capítulo de vez. O sol nascia devagar, tingindo o céu de tons alaranjados quando André abriu as cortinas de sua nova casa na cidade. Não era apenas uma mansão luxuosa, mas um símbolo de recomeço. Ali, cada parede lembrava que sua trajetória tinha sido construída com suor, disciplina e dignidade. Ainda assim, naquela manhã, não foi o patrimônio que lhe deu paz. Foi a sensação de liberdade. Ele finalmente havia encerrado o ciclo que o aprisionava ao passado. Camila ficara para trás. A dor do abandono, as lágrimas solitárias, o peso da humilhação, tudo agora era apenas memória distante. O encontro recente tinha mostrado que, por mais que o tempo passasse, as escolhas marcavam destinos. Ela havia escolhido o brilho fácil e pago caro por isso. Ele, por outro lado, escolhera não desistir e agora colhia os frutos. André se preparava para sair quando recebeu a visita de Dona Rosa, a vizinha que sempre acreditara nele. A senhora entrou com seu sorriso caloroso, trazendo um bolo simples embrulhado em papel alumínio. "Fiz para você, meu filho. Não é nada diante do que você tem hoje, mas é de coração." Ele abraçou a senhora com ternura. "É muito mais do que qualquer banquete, Dona Rosa. Esse carinho me lembra de onde eu vim." Ela o olhou nos olhos. "E nunca esqueça disso, André. O dinheiro pode comprar muitas coisas, mas não compra caráter." As palavras ecoaram como verdade incontestável. Naquela mesma semana, André inaugurou um centro comunitário financiado com parte de sua fortuna. Era um espaço para cursos profissionalizantes, reforço escolar e programas de apoio a famílias de baixa renda. O salão estava cheio de crianças, jovens e adultos ansiosos por oportunidades. Ao discursar, André não falou sobre riqueza nem sobre negócios. Falou sobre dignidade. Muitos de vocês, assim como eu, já foram desprezados. Já ouviram que não serviam para nada. Mas quero que entendam uma coisa. O valor de vocês não está no que os outros dizem. Está dentro de cada um. O que vocês carregam aqui, apontou para o peito, vale mais do que ouro,
Os aplausos encheram o salão. Entre os presentes, alguns lembravam de André ainda jovem, quando todos desacreditavam dele. Agora, ele era a prova viva de que a perseverança podia transformar destinos. Em meio à multidão, uma jovem se aproximou. Tinha olhos sinceros e carregava livros nos braços. Senhor André, obrigada pelo que está fazendo. Quero estudar para ser professora, mas nunca tive condições. Este projeto é a minha chance. Ele sorriu, lembrando-se de quantas vezes ouvira sonhos sendo esmagados pelo peso da pobreza. Então agarre essa chance com toda a força, porque conhecimento é a única riqueza que ninguém pode tirar de você. A moça agradeceu com lágrimas nos olhos. André a observou se afastar e pensou: talvez seja assim que a vida recompensa, dando-nos a oportunidade de ser para os outros aquilo que um dia precisávamos para nós mesmos. As semanas seguintes mostraram a ele um novo propósito. Não bastava ser milionário. Precisava ser instrumento de transformação. Cada projeto financiado, cada jovem encaminhado, era como curar uma ferida do próprio passado. E, em silêncio, André começou a sentir o coração mais leve. Não carregava mais a necessidade de provar nada para ninguém. O desprezo que sofrera se transformara em combustível para construir algo maior que sua própria dor. Certa tarde, sentado no jardim da mansão, André recebeu uma visita inesperada. Camila. Ela estava diferente, com o olhar cansado e a postura abatida. Vim me desculpar mais uma vez, disse com a voz embargada. Não espero que me aceite de volta. Só queria dizer que espero que seja feliz. André a encarou por alguns segundos. Obrigado, Camila. Desejo o mesmo para você. Não havia mais raiva nem ressentimento. Apenas um adeus silencioso que fechava de vez aquele capítulo. Ela se afastou e ele sentiu que finalmente estava livre. Naquela noite, sozinho em seu escritório, André refletiu. Pegou a velha fotografia com Camila, olhou por um instante e a colocou de volta na caixa. Desta vez, não com dor, mas com gratidão. Afinal, sem aquela ferida, talvez nunca tivesse descoberto sua verdadeira força. Levantou-se, abriu a janela e deixou o vento fresco entrar. Olhando para as luzes da cidade, murmurou: quem abandona alguém por pobreza nunca entendeu o que é riqueza, porque o verdadeiro valor não está no que se tem, mas no que se é. A vida de André seguiu, não marcada pela busca de status, mas pelo desejo de fazer diferença. Talvez encontrasse um novo amor, mas acima de tudo, ele havia aprendido que sua felicidade não dependia de reconhecimento externo. Era fruto da dignidade que preservara, mesmo quando tudo parecia perdido. E essa foi a maior de todas as vitórias. No fim, André compreendeu que as maiores riquezas não cabem em cofres, mas no coração de quem resiste às humilhações sem perder a dignidade. O desprezo que sofreu foi doloroso, mas se tornou combustível para sua transformação. Ele descobriu que não precisava provar nada para quem o rejeitou. Precisava apenas provar para si mesmo que era capaz de vencer. Porque quem abandona alguém por pobreza nunca entendeu o que é riqueza. A verdadeira fortuna não está nos bens acumulados, mas no caráter, na resiliência e na capacidade de se levantar quando todos duvidam. E André seguiu em frente, não para se vingar, mas para inspirar, mostrando ao mundo que o valor de um ser humano não se mede pelo bolso, mas pela grandeza de sua alma. E você, o que teria feito no lugar de André? Já passou por uma situação em que alguém te desprezou por não ter dinheiro? Deixe sua opinião nos comentários, vou adorar saber a sua visão sobre essa história. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem e, claro, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias emocionantes que preparamos para você.